Vamos orar por esse vaso do Senhor, que está com a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus nessa noite, amém? Estenda as suas mãos para cá e oremos. Pai, diante da tua presença, Senhor, está aqui o teu filho, evangelista Erinaldo, Senhor, que estará ministrando a tua poderosa palavra, Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor já tem preparado algo no coração dele, Senhor. Então, o que eu te peço nessa noite, dê ousadia a ele, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor colocou ao coração dele, Pai. Fala com a tua igreja, que nós nos encarregaremos, ó Pai, de render graças ao teu santo nome. A igreja diz: amém. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Pode se assentar nesta noite, glorificando e adorando o nome santo do nosso Senhor Jesus. Confesso que estou muito feliz de estar aqui nesta noite, podendo ter essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. E, irmãos, hoje pela manhã, quando eu me levantei, eu estava super bem, e no decorrer do dia, me deu um ataque de rinite. Mandei umas fotos para a Kelly e falei: olha o estado que eu estou. Ela não gostou muito não das fotos, mas eu falei: Deus, eu repreendo em nome de Jesus, porque, irmãos, da vez passada que eu fui ministrar a palavra de Deus, eu cheguei no culto e passei para o pastor Renato, devido a um forte resfriado que me pegou no mesmo dia, e não tive condições de ministrar a palavra de Deus. Preparei o esboço, preparei a palavra, e não tive condições. Quando foi no dia de hoje, eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Eu vou pregar a palavra de hoje, nem que eu pregue espirrando, nem que eu pregue aqui do jeito que eu tiver, mas hoje a palavra de Deus vai ser ministrada. Então eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite, para poder transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, para mim e para a sua vida, amém? Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, o versículo de número 7 em diante. Deus, Ele tem uma palavra para nós nesta noite, aleluia. E é muito bom, irmãos, a gente poder ter essa responsabilidade de poder ministrar a palavra de Deus, porque ela nos dá um ânimo a mais de poder ler a palavra do Senhor. Não que nós não temos que ler, nós temos que ler todos os dias, mas quando você está com aquela responsabilidade, pastora Rosângela, você se sente na responsabilidade de falar: meu, eu preciso preparar algo bom para a igreja, porque são um povo que está necessitado de ouvir a voz de Deus, então eu não posso passar qualquer coisa. E ali você pega a Bíblia, vai estudar, vai meditar, pesquisa, e o Senhor, Ele foi abrindo o horizonte. E eu confesso que Deus me deu vários temas, vários tipos de temas para a palavra do Senhor, e o tema, ela foi confirmada através da vida do meu filho, irmãos, porque é um assunto muito pertinente para nós nos dias de hoje, e que nos leva a todo instante das nossas vidas, que é uma palavrinha muito simples: obedecer. Repita comigo assim: obedecer. E eu falei: Senhor, mas é uma palavra, sabe, obedecer, o que eu vou passar para a igreja? Mediante dessa palavra, eu estava na minha casa, fui almoçar em casa, e o meu filho estava tomando um copo de refrigerante no sofá. E eu sou um chato, a minha esposa me conhece, eu sou muito chato com o meu sofá, com o nosso sofá, né? E aí, ele estava tomando o refrigerante, e simplesmente, ele fez isso, ó, copo de Coca-Cola em cima do sofá. Na mesma hora eu olhei para ele ali, falei: Senhor da glória. Falei: filho, tá de castigo, tá sem videogame e sem celular. Ele abaixou a cabecinha dele: tá bom, pai. E saiu, pastor Murilo. Eu desci para ir para o trabalho, para retornar para o trabalho. Falei: Kelly, Cauã tá de castigo, tá sem celular e sem videogame. E quando eu cheguei no meu trabalho, é questão de 10 minutos da minha casa até o meu trabalho. Quando eu cheguei no meu trabalho, Deus começou a ministrar no meu coração. Ele não fez porque Ele quis. O seu filho é uma pessoa que ele te obedece, ele cumpre tudo aquilo que você passa para ele, e é isso que eu requero dos meus filhos: a obediência. Na mesma hora, eu meditei naquilo ali, e liguei para a Kelly, liguei em casa. Quando eu liguei em casa, minha sogra atendeu. Eu falei: ô véia, passa o telefone aí pro Cauã. Aí ela: oxe, você acabou de sair daqui, esqueceu alguma coisa? Eu falei: não, passa o telefone para ele.
E aí eu falei: filho, você não está de castigo não, tá? Só toma mais cuidado quando você estiver tomando refrigerante. Porque assim, irmãos, o que Deus requer de nós é a obediência. Quando nós somos filhos do Deus Altíssimo, certo? Quem aqui é filho? Levanta a mão. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E o que Ele requer de nós é a obediência. E o que nós vamos aprender aqui nesta noite é obedecer a Deus. O cuidado de Deus para com os que lhe obedecem. É o tema da palavra de Deus. O cuidado de Deus para com os que lhe obedecem. Então, eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra lá em Êxodo, capítulo 3, verso 7, diz assim: E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Irmãos, esta é a palavra. Nós estamos lendo uma palavra aqui sobre Moisés. Moisés, ele estava em Midian, apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro. E diante daquele cenário, Moisés, todo mundo conhece a história de Moisés, que ele era um príncipe lá no Egito, e ele fugiu do Egito, porque ele tinha matado um soldado, e ele fugiu, e ele foi parar lá em Midian. E mediante toda essa situação, Moisés, ele constituiu uma família. Ele conseguiu uma esposa, ele teve filhos, e ali ele estava vivendo tranquilamente, apacentando as ovelhas do seu sogro. E diz a palavra de Deus que o Senhor, ele veio a Moisés, diante de uma sarça ardente, e ele falou com Moisés claramente: Moisés, eu preciso que você cumpra uma missão para mim. Eu preciso que você vá até o Egito, libertar o meu povo, que está clamando, que está necessitando de uma ajuda, e eu escolhi você para essa missão. Deus, ele foi claramente em dizer que contava com Moisés para essa missão. E mediante a palavra de Deus, a gente lendo, a gente vê o que Moisés fez, sendo usado por Deus para libertar o povo que estava sendo oprimido. Mas o que me chama a atenção, irmãos, como que uma pessoa que está no seu conforto, que está com sua família, com seus filhos, num ambiente bom, pastora Lídia, ele vai largar tudo, ele vai deixar tudo de lado para poder cumprir uma missão que Deus tinha dado para ele. Ou seja, ele foi obediente. Ele podia muito bem recusar, ele podia muito bem desobedecer, como muitos de nós aqui que estamos, irmãos, muitas das vezes nós deixamos de obedecer o que Deus tem nos mandado. Por quê? Porque nós não queremos sair do nosso conforto. Eu não quero largar o meu sofá, eu não quero largar o meu descanso, eu não quero, mas o Senhor, ele está falando: ei, Naldinho, vai lá, sai um pouco do teu conforto, tem uma missão para contigo. E o Senhor, ele chamou Moisés, e Moisés não titubeou, ele não teve dois pensamentos. Ele foi até o seu sogro, voltou para a sua casa, e ele falou com Jetro: Deus falou comigo, me escolheu para libertar o povo. Jetro falou: vai em paz, cumpra o que Deus te mandou, cumpra. E o interessante, irmãos, eu lendo sobre Moisés, o cuidado que Deus teve para com ele, em todas as circunstâncias. Imagina Moisés pensando: vou ter que voltar para o Egito, para aquele lugar onde eles estavam querendo me matar, onde eles estavam querendo roubar a minha vida, agora eu vou ter que voltar para lá. Mas o Senhor pediu, o Senhor, ele me deu uma ordem, e Moisés entendeu que cabia a ele a obedecer a voz de Deus. Aleluia. Ele entendeu que ele precisava cumprir o que Deus tinha mandado para ele. Não é diferente, irmãos. Não é diferente. Deus, ele tem nos dado uma missão.
cabe nós obedecer. Mas o que estamos fazendo nos dias de hoje? Não queremos sair do nosso conforto. Mas o interessante é o cuidado, irmãos. Moisés, ele não sabia falar. Deus colocou Arão, seu irmão, para poder falar as palavras. Aleluia. E diz Deus que ele endureceu o coração de Faraó. Aí você imagina Moisés falar: eu estou aqui com a minha família, tranquilo, e ainda vou ter que ir lá no Egito, e Deus está falando que ainda o coração de Faraó vai estar endurecido. Mas se o Senhor está mandando, eu vou lá. E diz que Moisés, perante Faraó com o coração endurecido, ele começou a castigar o povo mais ainda. E o povo começou a questionar Moisés o porquê dessa situação. E quando Moisés ele ora, ele fala com Deus. Deus fala para Moisés: Moisés, vou eu através de você mostrar os meus sinais. E aí Deus começa a usar a Moisés ali no Egito, começa a mostrar os sinais, começa a mostrar o seu poder, e mostra para Moisés que está com ele, que está cuidando dele. Sabe por que Deus estava cuidando de Moisés, irmão? Por causa da obediência. O porquê será que está acontecendo coisas na sua vida que não era para acontecer? Será que é porque você não tem dado ouvido à voz de Deus? Você já parou para pensar? O Senhor ele nos manda muitos mandamentos, pastor Andréia. Não adianta você obedecer um mandamento e descumprir o outro. Não adianta. Você tem que honrar todos os mandamentos do Senhor. Aleluia. E sem dúvida, irmão, o princípio da palavra de Deus, ela é a obediência. Porque se você não obedecer, irmão, vem consequências. Quando você obedece, há o cuidado de Deus para com os que obedecem. Quando você desobedece, tem consequências, irmãos. Quando você pede para o seu filho cumprir algo que você deixa para com ele: ó filho, o pai vai sair para trabalhar, tá vendo aquela pia ali cheia de louça? Lava para o pai, deixa bonitinho, quando o pai chegar, o pai quer ver bem limpinho. Qual seria a sua reação de chegar em casa e encontrar a pia toda bagunçada, evangelista Maicon? Você ia ficar contente? Você ia sorrir para ele? Ê filhão, ó, estou muito alegre contigo. Não, irmãos, não é diferente com Deus, irmãos. Como que Deus tem olhado para a tua vida? Como que você tem cumprido a missão que Deus tem te dado? Como que você tem cumprido as palavras que Deus tem colocado sobre a sua vida? Como filho de Deus, é somente vir sentar em um banco, ouvir a palavra de Deus, vir aqui prestar um culto? Sim, é um dos mandamentos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos santos e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um. E os outros mandamentos? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como você tem feito ide? De que maneira? Moisés, ele se levantou como um homem corajoso, mesmo mediante aquela situação catastrófica, mesmo diante de um cenário que não o favorecia, ele se manteve fiel e obedeceu à voz de Deus. Quantas e quantas vezes ele foi de frente a Faraó, e Faraó não vai, e ele ia embora para sua casa. Não vai, ele retornava, e não vai. Quantos não ele recebeu, irmão? Mas ele não desistiu. Quando você convida alguém para ir para o culto, no primeiro não você já desiste. Quando você pensa em convidar alguém para ir para o Impacto Ágape, eu não vou não, tá bom. Não é assim, irmão. Deus gosta dos corajosos. Deus gosta das pessoas que buscam romper as barreiras. Aleluia. Eu tenho visto o cuidado de Deus, aleluia, comigo, irmãos, com a minha família. Mesmo mediante algumas situações, Deus tem se mantido cuidando de mim e da minha casa, irmãos. Como a minha esposa disse,
nós estávamos praticamente para não ir para o impacto, devido a algumas situações financeiras. Foi muita coisa para pagar. Falei, não, eu preciso, sabe? Só que, irmãos, quando nós temos um coração disposto a obedecer a voz de Deus, mesmo incrédulo, irmão, tem horas que nós somos incrédulos pelo poder que Deus tem. Quem olharia para aquele cenário e que Moisés ia conseguir libertar o povo? Quem olharia para o mar e o mar se abriria para que Moisés passasse com o povo? Quem disse que isso ia acontecer, irmãos? É a mesma coisa nas nossas vidas. Há situações que tem hora que nós somos incrédulos. Nós dizemos que servimos a Deus, mas a nossa confiança está onde? Não está em Deus. E não foi diferente, assim foi comigo também. Eu orando, falando, Senhor, eu vou, Pai, você sabe que eu quero ir, mas eu preciso que o Senhor responda. Mas sabe aquela oração incrédula? Eu acho que o Senhor, Ele pegou e falou assim, eu vou mostrar para você que sou Deus na sua vida. Eu vou mostrar para você o Deus que você serve, que você diz que serve. E na mesma semana, Deus me abriu uma porta de emprego, irmãos, que eu não tenho nem o que falar. Eu não tenho nem o que falar das bênçãos que Deus tem feito naquele lugar na minha vida. E o Senhor, Ele brandou. Na mesma hora eu já, evangelista Maicon, toma o Pix que eu estou te devendo. Evangelista Maicon, tá dando para pagar da Keren já também. Estou pagando. E para a glória de Deus, irmãos, Deus me surpreendeu. E aí Deus começou a falar mais ainda no meu coração. Eu cuido dos que me obedecem. Eu cuido. Eu cuido. Mesmo sem você merecer, eu cuido. Talvez você não merecia o cuidado que Deus tem para contigo. Talvez você não merecia. Desde o princípio, Deus, Ele tem colocado dois caminhos diante do homem: obedecer ou não obedecer. Deus colocou a árvore no meio do jardim do Éden, pastor Murilo. E o que Ele esperava do homem? A obediência. O que Ele espera de você até a vinda dEle? A obediência. Mas muitas das vezes nós fazemos como Adão fez. E nem percebemos, irmãos. Comemos do fruto proibido e nem percebemos. Adão, ele desobedeceu a voz de Deus. Deus, ele tinha dado uma ordem: tão somente daquela árvore não vai comer. E Adão foi lá e comeu, desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo a voz do Senhor. Mas eu aprendo com isso, irmãos, que diante das desobediências há consequências da desobediência. É uma palavra muito fácil de aprender, irmão. Todos os dias a gente carrega essa palavra: obedecer ou desobedecer. Quando você está indo para o seu trabalho, é lícito andar na contramão? Não é lícito. Mas às vezes você anda para ir mais rápido. Você está desobedecendo às leis de trânsito. E as consequências vêm, evangelista Rodrigo. As consequências vêm, é uma multa de trânsito. Às vezes a consequência é até maior, é um acidente que pode te deixar paralítico. Consequências que ficam marcadas sobre a sua vida. As consequências sobre a vida de Adão, nós carregamos até hoje. Quer trabalhar arduamente para que nós possamos comer. E a mulher, pastora Lídia, até hoje ela carrega as dores de parto. Então há consequências em desobedecer a voz, a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, eu vendo a história de Abinadab e Abiú, eles não tão somente desobedeceram, que a desobediência deles causou a morte. Eles eram sacerdotes de Deus, e haviam requisitos, aleluia,
para que eles se apresentassem diante de Deus. E em Levíticos 10, falam que eles se apresentaram diante de Deus no tabernáculo e queimaram fogo estranho. Ou seja, eles fizeram algo que Deus não tinha ordenado para eles fazer. E eles fizeram de uma forma diferente, a qual não agradou a Deus. E diz a palavra do Senhor que eles foram consumidos pelo fogo. Eles foram mortos. Eles foram tragados pelo Deus vivo por causa da desobediência. Agradece a Jesus Cristo, irmão. Porque se Ele não tivesse morrido na cruz do Calvário por você e por mim, talvez pelas suas atitudes de desobedecer a Deus, o fogo consumidor não chegou na sua vida. Porque quando Deus ele se levanta, Jesus ele mostra os sinais. Foi por eles. Sim, eles estão errando. Sim, eles estão desobedecendo, mas tem de misericórdia, porque eles vão aprender. Agradeça a oportunidade que você está tendo nesta noite, de ainda aprender com os seus erros. Abinadab e Abiú, eles não tiveram a oportunidade de falar: Senhor, me perdoa. Eles não tiveram a oportunidade. Eles foram tragados, pastora Lídia. E eu e você hoje estamos aqui, diante desse cenário, diante de uma situação onde muitos estão perecendo, muitos estão morrendo. Da mesma forma que Deus levantou a Moisés para poder ajudar o povo no Egito, Deus levantou você, Maico. Deus levantou você, Bruno. Deus levantou você, pastor Andréia. Deus nos levantou para poder libertar aqueles que estão aprisionados pelo inimigo. Até quando vamos ficar desobedientes? Você vai esperar ser consumido? Mas eu já tenho feito, eu vou para o culto. É o mínimo. É o mínimo que nós possamos fazer, irmãos. Mas o Senhor não só quer isso de mim e de você. E eu lendo a palavra do Senhor, eu falei: Senhor, tem de misericórdia de mim, Pai. O quanto eu tenho falhado contigo. O quanto eu tenho falhado contigo, Senhor. Porque outra hora eu trabalhava lá no Tabuão, ia de bicicleta, voltava para casa de bicicleta, vinha para os cultos. E às vezes eu chego em casa, trabalho do lado, venho de moto, Deus tirou a bicicleta e me deu uma moto. E às vezes eu chego em casa e falo: Senhor, estou cansado. Hoje eu e a minha esposa vindo para o culto, irmãos, o tio Paulo, aquele senhorzinho de bigode ali, passando aqui em cima, irmãos, ele vem lá do Jardim da Luz de a pé. E às vezes nós colocamos empecilho para não ir para o culto. Às vezes a gente colocamos até a responsabilidade na live. Eu vou assistir da minha casa. Ei, você que está assistindo, escuta isso. A live é para aqueles que não conseguem chegar no culto, que estão no trabalho, que estão vindo no ônibus, pastor Murilo, e não conseguem estar aqui. É para eles que são a live. Ou talvez tenha um filho que está doente, que não pode deixar sozinho e não tem ninguém para olhar. É para eles que servem a live. Não é para você que tem saúde, que tem força, que poderia estar aqui nesta noite, cultuando e se alegrando na presença do Espírito Santo. Quantas e quantas vezes eu fiquei na minha casa assistindo a live, e o Senhor ele falou comigo: não é para você, não, você pode ir, você pode chegar lá. Cuidado com a sua desobediência. Aleluia. Lá em João 14:15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se eu perguntar aqui nessa noite: quem ama a Deus? Todo mundo vai falar: eu. Quer ver? Quem ama a Deus? Se vocês amam a Deus, vocês têm que obedecer os mandamentos do Senhor. E não é somente um mandamento, não. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que não fala com pessoas que estão aqui nesta noite.
está desobedecendo a Deus. Está desobedecendo a Deus, está desobedecendo a palavra do Senhor. Nós vemos Jesus Cristo, irmãos, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Às vezes não acontece, nem um beliscão você está tomando pela obediência que você está servindo a Deus, nem um beliscão. E Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. E por que, irmãos, nós não obedecemos à risca a palavra do Senhor? Se verdadeiramente você ama a Deus. Nós vemos a história de Ananias e Safira, um casal, aonde tinha uma lei que se eles vendessem as suas propriedades, eles tinham que depositar nos pés dos apóstolos. Tinha que ser cumprido. Diz as escrituras sagradas que Ananias e Safira reteve uma parte do bem. E quando eles chegaram diante do apóstolo Pedro, Pedro, ele olhou para Ananias e falou: por que fizeste isto? E caiu morto. Por quê? Desobedeceu. Safira, sua esposa, não sabia. Quando ela chegou em seguida, Pedro falou a mesma coisa com ela e ela caiu morta por causa da desobediência. Talvez você tenha morrido e nem percebeu ainda. Talvez o seu espírito, por causa da desobediência, já está morto. O Senhor, ele fala: entrega tudo a mim, o teu coração, entrega tudo a mim. E você está procurando dividir o seu coração com Deus e com o mundo. Não, o Senhor, ele não aceita dividir você com o mundo. Ou você é totalmente dele, ou não é. Ou você verdadeiramente entregou a sua vida para Jesus, ou não entregou. Não há meio termo. E há muitos que estão morrendo e não estão percebendo. Estão saindo da casa do Pai sem perceber, irmãos. E o Senhor, nesta noite, ele te dá essa oportunidade de arrepender, de falar: Senhor, eu não estou obedecendo por completo, Pai, tem de misericórdia de mim. Não me mata como o Senhor matou Ananias e Safira. Não me mata como o Senhor matou Abiú e o seu irmão. Não me mata, Senhor. Me ensina a te adorar. Me ensina a te servir verdadeiramente como Moisés te serviu, e serviu muito bem até a sua morte. Ei, você pode servir a Deus por 20 anos, irmãos, por 30 anos, e no final da sua carreira você desobedecer, você perde a sua salvação. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É ser fiel até o final, irmãos, sem medir esforços. Às vezes a gente olhamos para o nosso pastor e realmente, Alan, a gente falamos: ele é louco. Mas lendo essa história de Moisés, eu pude ver a preocupação que Moisés tinha com a missão que Deus tinha dado para ele, para não fazer de qualquer maneira. Porque se ele fizesse de qualquer maneira, irmão, você acha que Deus ia abrir o mar? Você acha que Deus ia colocar uma coluna de fogo durante a noite, para guiar, para poder aquecer o povo? Você acha que Deus ia ter esse cuidado, se ele não fizesse da maneira certa? Da mesma forma eu vejo o nosso pastor, irmão, nessa correria, nessa dedicação, às vezes sacrificando até a família, como Moisés teve que sacrificar por um período. Sacrificando a família, sacrificando os filhos, para cuidar bem das ovelhas, para não deixar as ovelhas se perder e voltar para o Egito, e ao mesmo tempo salvar as que estão no Egito para trazer para dentro da igreja. Ei, às vezes é muita carga em cima de um homem só. Você acha que não tinha muita carga em cima dos ombros de Moisés? Quantas pessoas, irmãos, estão perecendo? E Deus está falando comigo, está falando com você, evangelista Pedro, está falando com você, evangelista Maico, está falando com você, igreja. É hora de obedecer verdadeiramente os mandamentos do Senhor, porque vai chegar o dia, vai chegar o dia que o Senhor, ele vai cobrar de você. Vai chegar o dia
que você vai estar perante a Ele. E qual vai ser a sua desculpa? Eu tive que trabalhar. Buscar o reino de Deus e as suas justiças, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho vivido isso na minha vida, irmãos. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar para não ser consumido. Eu pude ver isso no impacto, irmão. O quanto Deus conta comigo para ajudar o necessitado. Talvez você poderia estar conosco neste impacto. Eu já falei, já convidei algumas pessoas. Falei, vamos para o impacto em outubro. Temos o impacto SOS, casamento transformado, irmãos. Quantos casamentos estão sendo destruídos pelo inimigo? E se você se propor a se levantar, em estender as tuas mãos e falar: ei, eu posso fazer uma oração por vocês? Eu posso orar pelo seu casamento para que Deus venha transformar, porque o Senhor te escolheu. Não é somente o pastor aqui, não. Deus, Ele te escolheu. Da mesma forma que Ele deu poder para Moisés, para que as pessoas vissem os sinais acontecendo. O Senhor te escolheu, e Ele só quer que você obedeça e se levante e vá. E as pessoas vão ver os sinais de Deus na sua vida, vidas sendo libertas. Quantos que estão aqui hoje, que passaram pelo impacto, entregaram a sua vida para Jesus, se libertou do pecado? Ei, se libertou. Põe na sua cabeça, você se libertou, você é um novo homem. Quando eu abracei o jovem ali, eu esqueci seu nome, o Ricardo, eu pude sentir, irmãos, eu pude sentir uma paz na vida dele. Quando ele chegou ali na sexta-feira, ele era uma pessoa, e já no sábado ele era outra pessoa, porque ele foi liberto pelo poder da palavra. Mas precisou alguém se levantar para realizar esse projeto. Precisou alguém se levantar para realizar esse projeto, porque se esse projeto não existisse, como que ele ia ser liberto? O Senhor está esperando a sua atitude. Cabe agora a você, Ricardo, ajudar aqueles que estão lá. Se revista, se enche do poder de Deus, mantenha essa chama acesa, e depois você vai pregar a palavra do Senhor. Aí às vezes não entendemos, irmãos, o processo. Mas está tão difícil, as portas não se abrem, eu não consigo sentir alegria dentro da minha casa com a minha esposa, eu não consigo alcançar os meus objetivos, os meus projetos, os meus sonhos. Será que não é porque você está colocando eles em primeiro lugar? Em primeiro lugar, irmão, você tem que colocar os projetos de Deus. Em primeiro lugar, você tem que colocar os mandamentos de Deus. E estamos invertendo os valores. Primeiro vem a mim, a nós, depois o reino de Deus. Primeiro vem os meus interesses. Outra hora eu estava trabalhando demais, até o pastor Renato ele fala: é bico, é hora extra, sem tempo para ir para a igreja. Sim, irmãos, nós temos que trabalhar assim. Só que a palavra de Deus ela é bem clara, irmãos. Quando nós se preocupamos com a missão que Deus tem nos dado, Ele cuida. Irmãos, eu fiquei mais de um ano, né, com a minha esposa. Tinha hora que a incredulidade, eu até falava: Senhor, essa porta não vai se abrir não. Mas é o meu sonho, Pai. É um emprego bom, perto de casa, tem uns benefícios que vai ajudar minha família, minha casa, os meus filhos, né? E orando, até que Deus falou, abriu a porta. Eu falei: Senhor, eu não sou digno, Pai. Tem hora que nós não somos dignos, evangelista Rodrigo, mas o Senhor, Ele, com a sua misericórdia, Ele cuida. Só que até quando nós vamos viver da misericórdia, irmãos? E eu falei: eu preciso fazer teologia, eu preciso aprender a palavra de Deus. Minha esposa está me cobrando e o meu pastor está me cobrando, e não para de me cobrar.
Ô chatice. Eu falei, eu preciso fazer teologia. E comecei a fazer teologia, irmãos. E esses dias a minha esposa me perguntou, ô amor, com aquele jeitinho que ela só ela sabe, né? Você está fazendo teologia porque eu estou pedindo, o pastor Renato está pedindo, ou porque você ama? Ou porque você está se sentindo mais interessado em aprender a palavra de Deus? Eu até brinquei com ela, falei assim, por causa da pressão sua e do pastor. Aí eu falei, não amor, no começo sim, eu fui para teologia por causa que vocês estavam me cobrando, e como a gente somos pessoas de frente, nós temos que ter a teologia, mas não por obrigação, é por amor. E hoje eu começo a ter esse amor pela palavra, pela teologia. Esses dias a gente estudamos sobre escatologia, irmãos. Não é fácil, mas é gostoso, irmão, quando você começa a compreender as coisas de Deus, arrebatamento, juízo final, quem vai para o inferno, quem não vai. Você começa a ser mais crente, irmãos, quando você começa a conhecer a palavra do Senhor. Ei, como que você tem obedecido a Deus? Pelo temor? Pela troca? Ou pelo amor? Porque tem pessoas, evangelista Bruno, que obedecem pelo medo. Fala, eu tenho medo desse Deus, é melhor eu obedecer. Ou obedece pela troca. Eu vou obedecer que o Senhor ele vai me dar isso, vai me dar aquilo. E tem outros que verdadeiramente têm um coração, sabe? Aquele coração que arde, independente de qualquer situação. Senhor, eu te amo e vou viver os teus mandamentos. Eu vou obedecer ao Senhor até a vida, até o Senhor falar, vem. Ei, vem, o céu é teu, porque você foi obediente. Irmão, as coisas vão começar a acontecer na sua vida quando você começar verdadeiramente a obedecer a voz de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo ardente. Será que se eles não fossem obedientes, pastor André? Talvez essa prova que você está passando, talvez essas dificuldades que você está enfrentando, é porque o Senhor está falando, ei, eu requero a sua obediência. Enquanto você não me obedecer, você não vai sair dela. Enquanto você não obedecer, a prova vai continuar. O fogo vai continuar queimando, vai arder, vai doer, você vai chorar, mas eu quero que você me obedeça. Simples. Obedecer. Quem é pai aqui sabe, irmão, quando um filho desobedece, a gente ficamos tão tristes. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Eu converso muito com o Cauã hoje já está com 13 anos, ele está aqui no culto, né? E tudo que ele pede para mim, irmãos, eu procuro me esforçar ao máximo para poder, sim filho, você merece, porque ele me obedece, irmãos, e não é por medo, eu acredito que é por amor. Às vezes eu chego do trabalho, cafezinho com leite em cima da mesa, 2 pãozinhos com ovo. Quando eu saio do banho, ele fala, pai, seu café. Então você vê o amor, o cuidado, irmãos. Então o que eu puder fazer, e falo para ele que está aqui hoje, continue a obedecer, que grandes coisas vai acontecer na sua vida. E não é diferente, irmãos. O pai só requer obediência. O pai só requer obediência. Talvez você tenha desobedecido em alguma área, e ainda não foi a desobediência que te trouxe a morte. O Senhor nessa noite Ele está te dando uma nova oportunidade de repensar. Talvez você possa estar falando, mas eu não faço nada de errado. Moisés não fazia nada de errado, e o Senhor Ele deu uma missão para Moisés. Tirou ele do conforto, tirou ele do trabalho, porque ele estava trabalhando, ele estava apacentando as ovelhas do teu sogro. Ei, é hora de se levantar, é hora de exercer o chamado que Deus tem na sua vida, porque por enquanto está tudo mil maravilhas, mas vai chegar uma hora que Ele vai falar, vem, ei, vem, não quer vir não? Ei Jonas, vai até aquela cidade, prega para aquele povo, para que venha haver arrependimento. O que Jonas fez? Deu as costas,
desobedeceu a voz de Deus, as consequências vieram e não foi boa. Você vai esperar as consequências vir? Você vai esperar as consequências vir? Ou vai ouvir a voz de Deus e vai obedecer? E as consequências virão, e não serão ela boa. As consequências das desobediências é morte, é dor, é tristeza, é angústia, é sofrimento. E ela vem, irmão. Mas o Senhor, Ele te dá essa oportunidade nesta noite, de fazer uma retrospectiva da sua vida, como servo do Deus Altíssimo, como servo do Deus Altíssimo, como escolhido, para poder libertar um povo que está aprisionado lá fora. Não foi somente para ficar sentado em uma cadeira, não. Não fica se fazendo de coitado, não, irmãos. Ah, Senhor, não sei falar. Um abraço vale mais do que 1000 palavras. Só um gesto de você chegar na casa de uma pessoa, falar: ei, eu vim te dar um abraço, meu irmão. Senti sua falta no culto. Ei, eu vim te dar um abraço porque o Senhor falou para mim dizer que Ele te ama. Qual foi a última vez quando foi que você abriu a sua boca para falar palavras que Deus tem mandado? Qual foi, irmão? Ei, chegou o tempo, irmão. Não é somente para você vir sentar em um culto numa cadeira, não. Sim, aqui a gente se revista de todo o poder. Aqui a gente busca sair cheio, busca conhecimento. O nosso pastor é um homem, é um professor, é um mestre, a qual onde nós possamos absorver tudo de bom. Sim, é bom, mas é necessário que você se levante e fale para sua amiga que trabalha para você: ei, Jesus é bom, Ele liberta, Ele salva, Ele cura, Ele alivia o seu fardo. Ele quer aliviar o seu fardo. Há diversos lugares para você cumprir e obedecer os mandamentos do Senhor. Não espere as consequências vir, porque talvez você não vai ter tempo de se arrepender. Talvez você não tenha tempo de se arrepender. Abinadab e Abiú, eles não tiveram tempo de se arrepender. Ananias e Safira não tiveram tempo de se arrepender. A oportunidade que Deus está te dando nesta noite. Olha a oportunidade que Deus está te dando nesta noite. Repensa os seus conceitos. Repensa o teu jeito de servir a Deus. Eu já repensei nos meus. Preciso me entregar mais. Eu preciso ser um Moisés nessa terra. Eu preciso ser um Moisés, eu preciso ser diferente, eu preciso fazer a diferença, porque Deus me tirou do lamaçal do pecado, me fez uma nova criatura. Os frutos virão, é consequência de obedecer a Deus. O cuidado de Deus é para com os que obedecem. Então, se você obedecer, cumprir à risca os mandamentos de Deus, Deus Ele vai mandar tudo que você precisa. É uma casa, é um carro, é uma família estruturada, é a alegria de poder entrar em casa. Aleluia. Irmãos, eu vejo a diferença, irmãos, quando minha esposa é uma bênção, eu sempre falo isso aqui, mas pastora Lídia, eu vejo a diferença quando eu estou envolvido, mas não é envolvido, é envolvidaço com a obra de Deus. Porque se eu deixasse, e eu deixo, e eu até falo para ela, ela vivia dentro da igreja, disponível em fazer a obra de Deus. Às vezes não, tem projetos da igreja, tem clientes precisando fazer progressivas, precisando fazer unha, e isso nos traz, pastora Suelen, dinheiro, dívidas para pagar. Eu falei: Senhor, dívidas para pagar, e a Kelly não vai trabalhar nem sexta, nem sábado, nem domingo. Mas o interessante, Michael, que quando ela fala assim, tem tanto, eu falei: nem me fala, pelo amor, nem me fala o que tem para pagar, nem me fala. O que eu tenho é isso aqui, eu já te entreguei, você já me deixou com 2,20, então nem me fala. O interessante, irmãos, que passam alguns dias, pastor André, às vezes eu pergunto, falo: e aí? Ela fala: já paguei. Mas da onde que veio que eu não vi ninguém arrumando cabelo aí? Ela fala: meu,
Quando eu olhei na conta já tinha. Fui guardando ali e de repente quando eu fui ver já tinha. Então, irmãos, sinceramente, essa palavra é verdadeira. O cuidado de Deus para com os que lhe obedecem. Eu vejo o cuidado de Deus não é nem pela minha vida, é pela vida da minha esposa, irmãos. E eu vejo a diferença como ela me trata dentro de casa. Ela já me tratava bem, mas quando eu estou na obra, irmãos, é flutuando assim, ó. Parece que eu estou flutuando nas nuvens. Então vale a pena obedecer, irmão. Você vê a diferença. Como é que é, Alan? O que é? Meu Deus do céu. Irmão, se coloca-se de pé em nome de Jesus. O Alan já perdeu o foco. Mas glória a Deus, Deus é bom. Que você venha compreender, irmão, essa palavra verdadeiramente nesta noite. Que você possa verdadeiramente refletir sobre a sua vida, sobre os seus conceitos, sobre a sua forma de servir a Deus. Ah, mas foi Moisés. Qual é a diferença de Moisés para mim e para você? A diferença? Sabe qual é a diferença, evangelista Michael? Que Moisés foi obediente. E eu e você? Pense, pare e pense. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida nessa noite, para que você possa enxergar, irmãos, aonde você precisa melhorar, qual mandamento você precisa obedecer. É o id, é o amor ao próximo, é se entregar mais para a obra de Deus, é se colocar à disposição de Deus como ferramenta. Eu não sei aonde você precisa melhorar, mas o Senhor conhece. Que o Senhor venha te mostrar nesta noite. Aleluia. Feche os teus olhos neste momento. Para você que está nos assistindo nesta noite, que esta palavra, ou para você que ainda vai assistir este culto, que você possa compreender a voz de Deus. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por nos corrigir, Senhor. Obrigado por nos amar, porque o Pai verdadeiramente Ele ama o seu Filho. Como nós nos sentimos tristes quando os nossos filhos nos desobedecem, da mesma forma é assim que o Senhor se sente, Pai, com a tua igreja, com o teu povo, com os teus filhos, Pai, que te desobedecem. Ó Deus, nós queremos cumprir, ó Deus, ao pé da letra, na risca, os teus mandamentos, ó Deus, a qual o Senhor nos instrui, a qual o Senhor tem nos escolhido, Pai, para que nós venhamos estar debaixo de uma missão, como Moisés esteve, Senhor, como outros homens estiveram debaixo